Vamos resolver aqui algumas questões, elas todas da nossa banca lá, e algumas inclusive de provas de anos anteriores da EBSER. Né? Vamos ver algumas coisas aí. Né? Primeira questão, sabe-se que o conjunto A possui 8 elementos diferentes entre si, e que o conjunto B possui 9 elementos diferentes entre si. Desse modo, é correto afirmar que... Aí, se você lê as respostas, ele fala assim, ó, conjunto união, conjunto interseção, conjunto união, conjunto interseção. Ele fala, né, da união e da interseção desses conjuntos. Só que, como ele não me dá os elementos, né, ele não diz quais são os elementos, eu não tenho uma única possibilidade, eu tenho algumas possibilidades. Por exemplo, uma possibilidade que você pode ter aqui, ó, pessoal, todos os elementos do conjunto A. Quantos elementos a gente tem no conjunto A? Tem 8. Todos os elementos do conjunto A podem ser diferentes dos elementos do conjunto Q em B. Pode ter nenhum elemento em comum. Todo mundo aqui, tá certo? 8 elementos aqui e os 9 todos aqui, todos diferentes. Aí eu pergunto a vocês, num caso como esse, qual é a interseção, né? Qual é a interseção que a gente tem aqui? Interseção são os elementos em comum. Tem algum elemento em comum aqui ou não, hein, pessoal? Não. A interseção seria o quê? Seria zero. Não tem ninguém em comum. E qual seria a união? A união você obtém, tá certo? Somando todos os seus elementos. Quantos elementos a gente teria aqui na união? Teria 17. Então, nessa configuração, a minha interseção seria 0 e a minha união seria 17. Mas não é só assim, não. Veja bem, a gente pode ter uma situação aqui intermediária. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Pode ser que A e B tenham elementos em comuns. Quantos elementos em comuns? Eu vou dar um exemplo, tem outros casos. Mas imaginemos que tivesse 2 elementos em comum. 2. Pode ter 3, pode ter 1, eu dei um exemplo apenas. Né? Nesse caso aqui, a minha interseção teria quantos elementos? Diga aqui para mim, pessoal. Teriam 2. Né? E a minha união? Problema. O meu conjunto A tem quantos elementos? Diga aqui para mim, pessoal. 8. Mas se você tiver 2 em comum com B, então aqui você vai ter quanto? Você vai ter 6. Isso continua o quê? Diga aqui para mim, 8. Mas agora temos 2 em comum com B. E B passaria a ter quanto aqui nessa partezinha aqui? 7. Porque B teria 9, só que teria 2 comuns. Veja que a união, ela diminui. A união aqui era quanto, pessoal? Era 17. Agora eu não tenho mais 17. Eu tenho quantos aqui? Diga aqui para mim, eu tenho 15. Por que eu tenho 15, hein, Augusto? Porque agora existem 2 elementos que tanto são de A quanto são de quem, pessoal? De B. Agora, eu botei 2. É obrigado que seja 2 aqui ou não? Não. Poderia ser 1, poderia ser 3, poderia ser 4, poderia ser até quanto? Vamos ver se vocês me respondem aí. Poderia ser até quanto, pessoal? É como se esse conjunto aqui, ele estivesse entrando aqui, tá certo? 2 elementos, depois 3, depois 4, tá certo? O máximo que você poderia ter aí na união seria quanto? 7? Acho que não. Acho que um pouquinho mais, não? Ó, veja bem, você pode ter o conjunto A todo dentro do conjunto B, não pode? Se tiver aqui, você tem quantos elementos aqui, hein? 8. E B tem quantos, hein, pessoal? 9. Faltaria o que para B aqui, hein? 1. Você pode ter todo A dentro de B, porque 8 cabe em 9, não pode o contrário. Você pode ter todo o conjunto B dentro do conjunto A ou não, hein, pessoal? Não. Mas você pode ter todo A dentro de B. Nesse caso, qual seria a sua interseção? Nesse caso aqui, qual seria a sua interseção? Seria o 8, né? Porque o 8 agora pertence a quem, pessoal? Aos 2. E a sua união seria quanto, pessoal? Seria 9. Perceba que a interseção pode ir de quanto até quanto? Diga aqui para mim, pessoal. De 0 até o quê, hein? 8. Quando é que ela é 0?
quando não tem nenhum elemento, o que, hein, pessoal? Em comum. E quando aquela é 8? Quando o conjunto menor está todo dentro do conjunto o que, hein? Maior. Ela pode ir de 0 a 8. E a união pode ir de quanto, pessoal? De 17 até 9. Fazendo isso, certo? Agora a gente tem condição de responder a questão. Veja aí, a letra A está certa ou está errada? Ó, podemos afirmar. Afirmar é o que, pessoal? É garantir. Sempre acontece. Letra A. O conjunto união entre A e B possui exatamente 17 elementos. O conjunto união possui 17? Não. Ele pode o quê? Diga aí para mim, pessoal. Possuir os 17, mas não é obrigado a ter sempre 17. Pode inclusive chegar até quantos, hein? 9. Letra B. O conjunto interseção entre A e B possui 8 elementos? Não. Ele pode possuir 8, mas ele não possui exatamente. O conjunto união entre A e B pode possuir 9 elementos. A união pode possuir 9 elementos ou não, hein, pessoal? Pode, é nesse caso aqui. E o conjunto interseção entre A e B possui 9 elementos ou não, hein, pessoal? Não. Tá certo? Entre A e B, aliás, pode possuir 9 elementos? Não. A interseção só chega a quanto, pessoal? A 8. Agora a união pode ser o quê? Em 9. Por isso que nesse caso aí, qual é a nossa alternativa correta aí? Qual é, pessoal? Letra C. O conjunto aí possui, conjunto união pode possuir, tá certo? 9 elementos, tá certo? Seria a alternativa correta aí. Bacana? Vamos fazer essa 2 aqui? Pode ser? Vamos fazer a 2 aqui. Ah, esse negócio tecnológico é muito bom, muito bacana, né? Ó, veja bem. Agora, uma questão. Essa questão a gente tirou da banca do IBFC. Ela foi aplicada em uma prova da EBSER em 2017, né? E é o tipo de questão que se repete. Esse é um padrão de questão que a gente já viu algumas vezes em algumas provas lá dessa banca. Olha o que é que ele diz aqui. Pode ser comigo? Ele diz assim: considerando a sequência de figuras, é um arroba, uma percentagem, aquele i, né, aquele estilizado, e um joguinho da velha. E depois começa o quê, pessoal? Começa a se repetir. Vamos ver se a gente desenha aqui. Primeiro é quem aqui, pessoal? É uma arroba. Depois é o quê? É uma percentagem. Depois é aquele izinho estilizado, que eu não sei desenhar, né? É o i comercial, não é isso? É. Então, agora, ruim é desenhar, mas eu estou fazendo aqui um esforço sobre-humano para conseguir, mas consegui. E aqui é o famoso jogo de quê, pessoal? Da velha. Essa sequência, ela começa o quê? Ela começa a se repetir. Arroba, tá certo? Percentagem, o i comercial aí, né, bem estilizado, e o joguinho da velha. Fica se repetindo. Agora, uma pergunta. Fica se repetindo de quanto em quanto aqui, pessoal? Diga aqui para mim, de 4 em 4. Ó. Você tem, tá certo? Você tem uma estrutura básica, que são os 4 símbolos, e eles ficam se repetindo de quanto em quanto? De 4 em 4. Ele pergunta, se a gente prosseguir com essa repetição, quem estará na posição 117? Quem estará? A gente já comentou esse tipo de questão em sala de aula. Qual é a posição mais importante que a gente tem aqui, pessoal? Sempre é a última, tá certo? Que está se repetindo. Essa última que está se repetindo aqui, por exemplo, o joguinho da velha, que posição ele ocupa aqui? É a posição 4. Qual é a posição que ele ocupa aqui, hein? 8. Qual vai ser a próxima posição que ele vai ocupar, hein? 12. Ou seja, aqui vão aparecer o quê? Diga aqui para mim. Os múltiplos de quem, pessoal? De 4. Por que múltiplos de 4? Porque a gente tem uma repetição de 4 em 4. Tranquilo? Por exemplo, se eu perguntasse a vocês, quem é que está na posição 40? Quem é que está na posição 40? Teria alguma dificuldade de dizer quem está na posição 40? Não. Por que não teria dificuldade? Porque 40 é um múltiplo de quem, pessoal? De 4. Seria o velho quem? Joguinho da velha. Quem é que está na posição 4.000? Joguinho da velha. Porque 4.000 é um múltiplo de quem? De 4. Quem está na posição 400?
joguinho da velha. Agora, quem está na posição 402? Opa! 400, que é um múltiplo de 4, seria o joguinho da velha. 402 passa 2 posições. Então você vai ao joguinho da velha, que é o 400, mas precisa andar quantas posições? 2. Quem é que estaria na posição 402? Aqui, desculpe. 400 seria esse, então seria 401, 402. Então, para você descobrir quem está numa posição, primeiro, você olha se é múltiplo de 4. Se for múltiplo de 4, é o último da sequência. Mas se não for, você vê o que é que está passando do múltiplo de 4 para você localizar o termo. 117 seria um múltiplo de 4 ou não? 117. Se a gente divide por 4, dá quanto aqui? Dá 2, fica 8 aqui, sobra 27. 27, pessoal, eu acho que dá... Eu fiz... Não, eu errei, ó. Não é 27, não estou sabendo subtrair, é 37. 37, por isso dá 9. Sobra quanto aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Sobra 1. Se não sobrasse esse 1, certo? Se o resto fosse 0, é porque era um múltiplo de 4. Certo? Então teria caído aonde? No asterisco. Como sobrou 1, é porque está passando 1. Então vai ser depois do asterisco. Vai ser o primeiro depois do asterisco. Então é jogo de quem aí, pessoal? O jogo da... Não, é... arroba, né? É arroba, né? Então, primeiro aqui, depois do jogo da velha, seria arroba. Se sobrasse 2 aqui, seria quem, pessoal? Se sobrasse 2, percentagem. E se sobrasse 3, seria quem aqui, ó, pessoal? Seria o i comercial. Detalhe, nesse caso, sobrou 1, seria arroba. A resposta, a alternativa correta que a gente tem, a alternativa correta aí, seria letra quem aí, pessoal? Letra A. E. Eles gostam muito desse tipo de questão. Agora, um detalhe. Aqui eu fiz de 4 em 4. Mas sempre é de 4 em 4 ou não, hein? Não. Se tivesse 5 termos, seria de quanto em quanto que você iria procurar? De 5 em 5. Você ia dividir por 5. Se fosse Brasil, 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 repetindo. Brasil tem quantas letras, hein, pessoal? 6. Se repetiria de quanto? De 6 em 6. Uma pergunta. A gente pode errar uma questão dessa na prova ou não, hein, pessoal? De jeito, de forma, de qualidade nenhuma, certo? Essa aí a gente tem que acertar. Vamos fazer outra. Vamos fazer a terceira aí, certo? Fazer a nossa terceira aí. Veja bem, leia comigo aí a terceira, pode ser? Leia comigo aí a terceira. Ele diz assim: considere as seguintes afirmações. Se eu estudar, então não serei o que, hein, pessoal? Reprovado. Ou eu jogo, ou eu o que, hein? Estudo. Eu fui reprovado. Tá certo? Nessas condições, é possível concluir logicamente que eu fiz o quê? Certo? Preste atenção. O que é isso? Isto é um argumento. Tá certo? Onde você tem 3 proposições básicas, chamadas de premissas, onde a partir dessas 3 proposições você vai tirar alguma o que em conclusão, uma ou várias conclusões. O que é que acontece? Um argumento, ele só pode ser aplicado, ele só pode ser considerado válido se você assumir que todas as premissas são o que em verdadeiras. Você não pode tirar uma conclusão a partir de coisas o que em falsas. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar cada bichinho daquele ali e considerar ele o que em, pessoal, verdadeiro. Eu vou dar uma economizada, tá joia? Primeiro ali, que tipo de conectivo eu tenho ali? Diga aí para mim, pessoal. Se, então, ele diz o que, hein, pessoal? Se eu estudar, eu vou botar assim, se eu estudo, certo? O tempo verbal não afeta, tá certo? Implica em que? Se eu estudo, eu não sou o que, hein, pessoal? Reprovado. Eu vou botar assim, não reprovado, certo? Não sou reprovado, para dar uma economizada, tá bom? Qual é o segundo? O segundo é de que tipo ali, pessoal? É um ou, né? Ou. O que é que ele diz no segundo? Ou estudo, tá certo? Ou eu o que, pessoal? Ou jogo. É isso ou não? É. E o terceiro, o que é que ele diz? Fui reprovado. Ah, aqui não tem saída. Aqui é uma proposição. O que é essa proposição aqui? Em simples. Agora, vamos fazer a questão. O que é que a gente precisa para fazer a questão? Primeiro, entender que todas essas proposições, elas devem ser consideradas o que, hein, pessoal?
verdadeiras, tá certo? Todas elas devem ser consideradas verdadeiras. Outra coisa, antes da gente avançar, quando é que um ou é verdadeiro? Quando é que um ou é verdadeiro? Diga aí para mim, pessoal. Quando uma delas é verdadeira e a outra é o que, hein? Falsa. O ou, ele indica o que, pessoal? Que você tem que fazer uma escolha. Que um é verdadeiro e a outra é o que, hein? É falsa. Pergunta, só olhando para cá, no primeiro momento, olhando para cá, você sabe quem é verdadeira, sabe quem é falsa? Só olhando para cá? Ah, sim, tudo bem. Mas eu estou perguntando, só olhando para cá, esquecendo o resto. Tá certo? Dá para decidir ou não, pessoal? Não. Uma é verdade, então você vai ter que combinar com as outras. Nesse caso aqui, certo? É melhor começar por qual aí, hein? Pela última, né? Por essa última aqui, porque ela é uma proposição o que, hein? Simples. Ou seja, a gente já sabe que ele foi o que, hein? Que ele foi reprovado. Então isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é verdadeiro, né? Vamos subindo, certo? Vamos lá para cima. Lá para cima tem que ele não foi o que, pessoal? Não foi reprovado. Então isso aqui é o que, pessoal? É falso. Se isso aqui é falso, qual é a única coisa que não pode acontecer aqui? Eu vou botar, mas está errado. É que isso aqui seja o que, hein, pessoal? Verdadeiro. Porque se ele for verdadeiro, no se então, de verdadeiro para falso, ficaria o que, hein? Falso. E eu quero que fique o que, hein? Verdadeiro. Então isso aqui pode acontecer ou não, hein, pessoal? Não. Então isso aqui é o que, hein? É falso. Ou seja, ele não o que, pessoal? Não estudou. Ou seja, isso aqui é falso. Não, ó, não, ó, estudou, ó, é estudo. É falso. Se uma parte é falsa, no ou, obrigatoriamente a outra é o que, pessoal? É verdadeira. O que foi que nosso amigo fez? O que foi que nosso amigo fez, pessoal? Ele jogou, não estudou e foi o que? Diga aí para mim, reprovado. Ele jogou, não estudou e foi reprovado. Aí o que é que acontece? Qual é a alternativa correta? Qual é a alternativa correta? De cara, eu já estou vendo uma correta. Qual é que eu estou vendo correta aí de cara? Qual é, hein, pessoal? Letra A. Mas eu queria criticar. Por que é que a C não está correta? Porque a C, ele disse que o quê? Opa, desculpa aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui. Ele disse que o quê, pessoal? Ele disse que estudou, certo? E ele o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Não estudou. Tá certo? Ele disse que estudou. E ele não estudou, certo? E como você tem um I, isso aqui só é verdadeiro se o quê? Diga aí para mim, pessoal. Se as duas forem verdadeiras. Na outra, eu nem joguei e nem estudei. Mentira. Porque ele o quê? Diga aí para mim, pessoal. Jogou. Na outra, eu estudei, mas não joguei. Mentira. Ele não estudou e o quê, hein, pessoal? E jogou. Resposta correta, letra quem? Letra A. Certo? Técnica simples, né? Como é que a gente faz para resolver esse tipo de questão? Assume que todas as premissas são o quê? São verdadeiras, né? E vai fazendo o jogo aí. Nunca esqueça. O se então não pode ser o quê, pessoal? O se então não pode ser o quê? Primeira verdadeira e segunda falsa. Certo? Não pode, porque senão daria falso. No ou, você não pode ter as duas o que, hein? Verdadeiras, nem as duas o que, hein? Falsa. Tem uma verdadeira e outra falsa, que você vai descobrir no meio da questão. Tá certo? E aí também não apareceu o i, mas às vezes o i é importante. Quando você tem o i, nunca esqueça. Quando é que o i é verdadeiro? Diga aí para mim, pessoal. Quando todas são verdadeiras. Bacana? Vamos fazer outra. Vamos fazer a de número 4. Tá certo? Eu estou quase parando a aula. Vocês já estão sabendo mais do que eu. Não adianta, né? Vamos aí, 4. Brincadeira. Vamos trabalhar aí. Mas o importante não é isso. É você começar a perceber qual é o espírito da prova. Como é que eles vão cobrando na prova e a gente vai se acostumando. Agora, isso é um segundo momento, né? O primeiro momento é a gente dominar os conceitos. Dominados os conceitos a gente vai fazer, porque tem gente que quer logo fazer questão da prova. Não pode ser assim. Você domina os conceitos e vai fazendo, então, o que a gente tem. Vamos lá. No estudo de raciocínio lógico, todas são da banca IBFC. No estudo de raciocínio lógico, tem-se as proposições que podem ser divididas em simples ou compostas. Essa é muito fácil. Analise as duas proposições e marque a alternativa correta.
com relação às mesmas. A alternativa correta com relação às mesmas. Ele diz aí o seguinte, qual é a primeira que ele diz aí, pessoal? Os cães são felizes. Isso é uma proposição o quê? Diga aí para mim, pessoal. É uma proposição simples, né? E qual é a segunda? Diga aí para mim, pessoal. Se fizer sol amanhã, então nós vamos aonde, hein, pessoal? À praia. Isso é uma proposição o quê, hein? Composta, do tipo o que essa aí? Do tipo se, então. Uma perguntinha aí para a gente, antes da gente marcar a alternativa. Nessa segunda, ele diz o seguinte, se fizer sol, tá certo? Amanhã, então, como consequência, tá certo? Nós iremos aonde, hein, pessoal? À praia. É isso que ele está dizendo aí ou não, hein? É. Se fizer sol, nós iremos à praia. Vamos dar uma resumida aqui. Quando você tem um se então, essa condição aqui é chamada de condição o quê, hein? Suficiente. Fazer sol é suficiente para eu o quê, hein, pessoal? Ir à praia amanhã. Agora uma pergunta. Se fizer sol, eu vou à praia. Aí vocês me encontraram na praia. Você pode garantir que fez sol ou não, hein, pessoal? Não. Não vale necessariamente o que em a recíproca, tá certo? Você não tem como garantir a recíproca. Agora, não é para pensar em sol, não é para pensar em praia, não é para pensar em nada. É para pensar que você está diante de quem? De um cientão. Quando você está diante de um cientão, você não pode garantir o quê? Não pode garantir a recíproca. Agora, outra coisa. O que é que a gente pode garantir aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Que a contrapositiva, se o cara não foi à praia, aí tudo bem. É porque amanhã não fez o quê, pessoal? Não fez sol. Isso aqui você pode garantir. Se isso for verdade, isso aqui seguramente também será o quê? Será verdade. O se, então, ele tem essa característica. Duas coisas para a gente não esquecer para a prova. Primeiro, tá certo? Que só tem uma maneira do se, então, ser negativo. É se a primeira proposição for o que em verdadeira e a segunda for o que em falsa. E outra coisa importantíssima, em todo se então, a gente não pode confirmar a recíproca, mas a gente pode confirmar o que em, pessoal? A contrapositiva. Nesse caso aí, qual é a alternativa correta? Aí é muito simples. Às vezes o concurso, a banca, aparece uma questão dessa, né? A proposição 1, ela é o quê? Diga aí para mim, ela é simples. E a proposição 2, ela é o quê, pessoal? Ela é composta. A alternativa qual aí, pessoal? Alternativa C. É, exatamente. Ó, vocês estão vendo aí que é a alternativa C. Deixa eu mudar para azul aqui, que fica mais bonitinho. Ó. Alternativa C. A proposição 1 é simples e a proposição 2 é composta. Vamos falar mais um pouquinho. Sobre o se então. Olha o que é que ele diz aí. Na seguinte proposição condicional, quando ele fala em condicional, pessoal, isso é a mesma coisa que ele está dizendo que você está diante de quê? Diga aí para mim, de um se então. Certo? Condicional é um se então. Condicional indica o quê? Consequência, resultado, né? A seguir, o consequente não foi explicitado. Faltou dar o consequente. Ele diz o seguinte, se 3 é um número ímpar, então, faltou o que aí, pessoal? Pelo que a gente está vendo aqui, ó, faltou o consequente. Você tem o antecedente, se 3 é um número ímpar, então, certo? Faltou a conclusão. Essa proposição, ele está me dizendo que ela é o quê, pessoal? Que ela é falsa. Mas para ela ser falsa, já que ela é um se então, o que é que tem que acontecer? Diga aí para mim, pessoal. A primeira tem que ser o quê? Verdadeira. E a segunda tem que ser o quê, hein? Falsa. É única e exclusivamente nessa condição que essa proposição, ela é o quê, pessoal? Ela é falsa. Aí não tem bronca. Porque eu já estou vendo que a primeira, preste atenção aqui, ó. Já estou vendo que a primeira, qual é a primeira aí, pessoal? Qual é? 3 é um número ímpar. Essa primeira já é o que? Já é verdadeira, tá certo? O que é que tem que acontecer com a segunda? A segunda tem que ser falsa. Então, o que eu vou colocar aqui tem que ser falso para que a minha proposição ela seja o que? Ela seja falsa. Então, você tem que procurar
alguma coisa que está aí, tá certo? E que essa alguma coisa não seja verdadeira. Vamos analisar a letra A. O que é que ele me diz na letra A? Que 1 mais 2 é um número ímpar. 1 mais 2 é quanto, pessoal? Diga aí para mim, é 3. 3 é um número ímpar ou não, pessoal? É. Então, essa primeira proposição, ela é o que ela é? Verdadeira. E eu estou precisando de uma proposição, o que é, pessoal? Falsa. Certo? Segunda proposição. O conjunto vazio está contido, tá certo? O conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto não vazio, tá certo? Primeira coisa, o que é estar contido, tá certo? O que é estar contido? Por exemplo, esse conjunto aqui, ó, 2, 3, ele está contido, é esse o símbolo que a gente usa, ele está contido nesse conjunto, 1, 2, 3, 4. Por que é que ele está contido nesse conjunto? Porque todos os seus elementos são elementos também de quem, pessoal? Do outro, tá certo? Todo elemento desse conjunto é também elemento desse, né? Então nós vemos que esse conjunto está contido nesse. É possível provar, viu, pessoal? O conjunto vazio é um conjunto que não tem nenhum, o que, hein, pessoal? Nenhum elemento. É possível provar, ele pode ser representado por esse símbolo ou por esse. É possível provar que o conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Qualquer conjunto que você tenha, o conjunto vazio ele está contido. Seja como for esse conjunto aí. Deixa eu chamar esse conjunto de B. O conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto B. Por isso que essa 2 não está errada. Tá certo? Essa 2 não está errada. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto não vazio. Não precisa nem botar não vazio. Ele está contido em qualquer conjunto. Essa segunda afirmação, ela é o que, pessoal? Ela é verdadeira. Essa terceira, ela é relativamente fácil. Só tem um nó. O significado dessa palavra, o que aqui? O que é que significa dessa palavra aqui? Disjuntos. Né? O que é que são disjuntos? Não tem elementos em comum. Na matemática, pessoal, a linguagem matemática, ela tem algumas características bem particulares. Por exemplo, esse conjunto aqui, 2, 3, ele é diferente do conjunto 2, 5 e 7. O conjunto 2, 3, ele é diferente. Tá certo? Por que ele é diferente? Porque pelo menos um elemento, o 3 não é elemento de quem? Do outro. Né? Então ele é um conjunto aí, ele é um conjunto diferente. Agora, para ser diferente, pode ter até gente o que? Igual. Pode ter 2 num e 2 no outro. Disjuntos é mais forte do que isso. Disjuntos é porque eles não têm nenhum elemento, o que, pessoal? Em comum. Por exemplo, 2, 3 e quem? 4, 5, 6. Eles são diferentes, mas além de diferentes, eles não têm elementos o que, em comuns. Disjunto é uma coisa mais forte. Tá certo? Como é? Não. Veja bem. Esses conjuntos aqui, eles são o quê? Diferentes. Esse cara é diferente desse. Esse cara é diferente desse também. Eles são diferentes. Porque um conjunto só é igual a si mesmo. Certo? Esse cara aqui, 2, 3, ele só é igual a quem? A 2, 3. Não tem outra possibilidade. Certo? Um conjunto só é igual a si mesmo. Em qualquer outro caso, eles são o quê? Diferentes. Mas o fato de ser diferente não significa que não tenham o quê? Elementos em comuns. Pode ter elementos em comuns e serem o quê? Diferentes. Ser disjunto é mais forte do que isso. É ser diferente e não ter elementos o quê? Em comum. Tá certo? Então aqui eles são o quê? Aqui eles são disjuntos. Se eles são disjuntos, tá certo? Se você for fazer a interseção, é como aquela figura que eu fiz há pouco. O conjunto A é uma coisa, o conjunto B é outra completamente diferente. Tem alguma coisa em comum aqui ou não, hein, pessoal? Não. Qual é a interseção aqui, ó? Qual é a interseção aqui? Aqui, qual é a interseção aqui? Qual é, hein? O 2. Mas aqui, qual é a interseção? Não tem. A interseção é o conjunto o quê, hein? Vazio. Por isso que essa afirmação C, ela está correta, né? Ó, porque se A e B são conjuntos são conjuntos, venha para cá, disjuntos, aqui ó, se são conjuntos disjuntos,
se são conjuntos disjuntos. O que é que acontece aqui? Se eles são conjuntos disjuntos? A interseção é o conjunto quem? É o conjunto vazio. Verdade, né? Ó. Se A e B são conjuntos disjuntos, a interseção é o conjunto vazio. Então isso é verdade. Eu estou precisando de uma coisa, o que para cá, hein, pessoal? Uma coisa falsa. A D é falsa ou não? Não. 3 menos 1 é quanto? 2. É um número o quê, hein? Par. E o terceiro, se o conjunto A está contido no conjunto B, por exemplo, ó, esse conjunto aqui, A, tá certo? Ele está contido no conjunto B. Por exemplo, a gente fez um exemplo aqui, o primeiro. A tinha 8 elementos e B tinha quanto, pessoal? 9. Não, B tinha 9. Ó, B é isso tudo aqui. Certo? B tinha 9. Agora, existe um elemento que só é de quem? Diga aqui para mim. De B. Mas B tem quantos? Diga aqui para mim. 9. O que é B menos A? É esse cara, ó. Tá certo? B menos A é esse cara aqui. Se o conjunto A está contido no conjunto B, B menos A é o conjunto vazio ou não, hein? Não. Tá certo? Pode ser um conjunto de um elemento, de 2, de 3. É o que sobrou aqui. Agora, isso aí é mentira. Então, para aquela proposição ser falsa, qual seria a alternativa que nós deveríamos colocar aqui? Letra quem, pessoal? Letra E. Certo? Seria a alternativa correta. Agora, tem uma questão aqui que eu gosto demais. É da banca e eu achei muito legal essa questão aqui. É a questão de número o quê, pessoal? De número 6. Vamos ver essa questão aí. Ela é bem interessante. Vamos fazer uma leitura dela aí, né, para a gente ver como é que nós podemos dar uma trabalhada nela. Ele diz assim: uma pessoa cria uma regra de criptografia, cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista essencialmente abaixo com a palavra lógica. O que é criptografar? Olha aqui para a figura que você vai ver. O que é criptografar? Criptografar é o seguinte, pessoal. É você pegar, certo, uma determinada informação inicial. Qual é a minha informação inicial aqui? Qual é, hein? É a palavra o quê, hein, pessoal? Lógica. Realizar algumas operações, tá certo? E encontrar uma outra sequência. Ou seja, é sair daqui para cá, né? Ó. Sair daqui para cá. Você tem uma expressão aí e você vai transformar noutra. Essa etapa, ela é chamada de codificação. Codificar é pegar a informação inicial e torná-la uma informação diferente. A gente está criptografando, tá certo? Uma ciência muito importante. Mas depois tem o contrário, né? Se você recebe a mensagem criptografada, se você não consegue voltar, a informação tem alguma serventia para você ou não, hein, pessoal? Não. Esse jogo é um jogo de ida e volta. Quando a gente vai combinar, tá certo? Quando a gente vai acertar uma regra de criptografia, é importante que você tenha a ida, mas que você também tenha o quê, hein, pessoal? A volta. É importante sair daqui e voltar para cá, tá certo? A criptografia mais antiga que a gente tem notícia, ela vem do tempo lá do Império Romano, tá certo? Os romanos, eles criaram uma criptografia que era baseada mais ou menos na seguinte ideia. Primeira criptografia que se tem notícia. Por exemplo, você tem a palavra amor, tá certo? Aí você vai enviar essa palavra, aí você não envia amor. Você envia o seguinte, você combina com o cara, ó, toda palavra que eu lhe mandar, eu vou adiantar 2 letras. Posso adiantar 3, 4, 5, né? Mas vamos adiantar 2 letras. Por exemplo, quando eu for escrever um A, eu não boto um A, não. Eu escrevo o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Um C. Né? Porque A, B, C. M. Como é que fica M? N, O. Né? N, O. O. 2 letras depois do O. P, Q. E o R, como é que fica, hein? R. S, T. Então, quando você recebe isso, certo? Você sabe que o cara mandou o que para você, hein? A palavra amor, né? Agora, você tem que saber fazer o contrário. Tem que saber fazer o contrário, né? Eu adiantei quantas letras? Quando você receber, você tem que fazer o que, hein? Voltar 2 letras, né? Para entender o que ele mandou para você. Então, existe a codificação e existe o que, hein, pessoal? A decodificação. Isso é um jogo de mão dupla. Você tem que ter uma regra para ir e uma regra para voltar.
né? Então essa técnica aqui ela é muito antiga, os romanos usavam isso. Vocês acham que isso é um mecanismo de criptografia seguro ou é fácil de quebrar isso aí, pessoal? É mais fácil do mundo de quebrar, sabe por quê? Se você pegar um texto desse codificado, o que é que acontece? Se você escrever 200 palavras na língua portuguesa, por exemplo, com certeza qual é a letra que vai aparecer mais? É o A. Então, se você pegar um texto desse codificado, tá certo? Aí você procura lá, se você achar a letra que mais se repetiu foi a letra E, é porque o E está fazendo o papel de quem, pessoal? Do A. Aí acabou-se. Caiu toda a criptografia. Ela está o quê? Ela está quebrada, né? Esse negócio de criptografia é muito bacana. Isso é um jogo de gato e rato. Tem a turma que codifica, né, cria regra, e tem a turma que o quê, hein, pessoal? Que tenta quebrar, tá certo? A decodificação ela sempre existe, né? Ela tem que existir para você poder ler. Mas o que é que o cara quer fazer? Ele quer se meter no meio do processo e decodificar. Hoje, a gente usa na internet, tá certo? A gente usa na internet mais sofisticado, o processo é bem mais sofisticado, envolve números gigantescos, chamado de sistema RSA. Hoje a criptografia que a gente utiliza com mais frequência na internet é a chamada criptografia RSA. Esse RSA são as 3 letras iniciais de 3 matemáticos americanos, não me lembro o nome deles, que foram eles que criaram esse sistema. Agora, engraçado que o sistema dele é diferente desse aqui. Esse aqui, quando o cara cria, o cara quer esconder. Não quer dizer a ninguém como é que é para fazer, né? No sistema dele é o contrário. O sistema dele, ele diz a todo mundo como é que faz. Tá certo? O problema é que, isso aqui é chamado de chave fechada, o dele é de chave aberta. Ele diz a todo mundo, eu codifico assim. Eu faço desse jeito para codificar. Se vocês quiserem quebrar, é só fazer o contrário. Certo? Todo mundo sabe como é que eles fazem. O problema é que eles fazem contas tão grandes para codificar, que mesmo que você saiba a regra, quando você tenta decodificar, não dá o quê? Não dá tempo. A máquina passa anos e anos para decodificar. A informação perdeu o quê? Perdeu o valor. Só que a gente não sabe, os computadores estão evoluindo muito, a gente não sabe se computadores futuramente aí, computadores chamados de computadores quânticos, eles serão tão rápidos que pode ser que eles quebrem isso aí em frações de segundo. Então, a ferramenta deles vai desaparecer. Não vai mais poder se criptografar usando essa ferramenta aí. Ninguém sabe o futuro aí da criptografia. Não acredito naquela história do celular, não. Nosso sistema é criptografado de ponta a ponta, impossível de ser quebrado. Isto é uma mentira. Mentira descarada, tá certo? Não existe sistema de criptografia que não seja possível de ser quebrado. Até porque não se provou até hoje, matematicamente, que um sistema exista com essas condições. Ele é mais difícil de quebrar. Impossível, é mentira da operadora. Mais uma mentira que elas colocam. Mas vamos fazer a questão, hein? Eles vivem disso, isso é o prazer deles, né? É quebrar isso aí, exatamente. O prazer deles é os caras criarem regra e eles tentarem quebrar. E historicamente, esse jogo de gato e rato, sempre ganharam os ratos. Eles sempre conseguiram quebrar. Essa RSA está demorando mais, mas eles sempre conseguiram quebrar. Vamos para cá. Uma pessoa cria uma regra de criptografia cuja lógica envolvida no embaralhamento pode ser vista sequencialmente abaixo sobre a palavra lógica. Ele botou a palavra o quê? Diga aí para mim, pessoal. Lógica. Qual foi o primeiro passo que ele deu aí? Qual foi o primeiro passo que ele deu aí? Dá para vocês verem ou não, hein? Tá aqui. Deixa eu botar aqui. Não, eu vou botar aqui mesmo. Ó, lógica. O que foi que ele fez no segundo passo aí? Ele escreveu ela de trás para quem, pessoal? Para frente. Concordam comigo? Ele escreveu a palavra invertida. Depois ele fez o quê? Saiu trocando a posição 2 a 2, ó. Ele trocou o A pelo C e o C pelo A. Ele trocou o I pelo G e o quê, pessoal? O G pelo I. Aqui ele trocou quem? Diga aí para mim, pessoal. O O pelo L e o L pelo O. Ele terminou aí ou não? Não. Ainda fez uma última misturada. O que foi que ele fez aqui? Pegou as 3 últimas e transformou em quê? Diga aqui para mim, pessoal. Nas 3 primeiras. E pegou as 3 primeiras e transformou o quê, hein? Nas 3 últimas.
Tá certo? Então essa foi a construção dele. Vocês perceberam? Todas essas etapas, escreveu o contrário, depois trocou de quanto, pessoal? De 2 em 2, e no final pegou as 3 últimas e transformou em quem? Em 3 primeiras. Essa regra pode ser realizada sob qualquer sequência de 6 símbolos, inclusive números. Considere a sequência 3, 1, 1, 5, 8, 2, que é o resultado, não é o original não, é o resultado, é a última linha, da aplicação da regra de criptografia acima. Assinale a alternativa correta, que apresenta a sequência numérica original. Essa que ele está dando é o quê? Diga aí para mim, pessoal. É o resultado. É como se ele desse isso aqui, ó, e pedisse para você usar isso aqui. Aqui foi o passo de quê? Codificação. Codificação. Ele quer que a gente faça o quê? Diga aí para mim, pessoal. A decodificação. Só que nós vamos fazer a decodificação com quem? Vamos fazer a decodificação com 3. Me ajude. 1, 1. Quem mais? 5, 8, 2. Vamos ver. Se eu estivesse voltando, como é que eu voltaria para cá? Como é que eu voltaria para cá, pessoal? Os 3 primeiros seriam os 3 últimos, e os 3 últimos seriam o quê, hein? Os 3 primeiros. Então, os 3 últimos seriam os 3 primeiros, e os 3 primeiros seriam os 3 últimos. Voltando, daqui para cá, o que é que a gente faz daqui para cá, pessoal? A gente troca de 2 em 2. Desmancha trocando de 2 em 2. Fica como aqui, pessoal? 8, 5, 3, 2, e aqui fica o quê, hein? 1 mesmo. E daqui para cá, o que é que a gente faz, hein, pessoal? Escreve em ordem inversa. Como é em ordem inversa aí? Como é? 1, 2, 3, 5, 8. Tá certo? Então, a original foi qual? Qual foi a original aí? Foi quanto, pessoal? Foi 1, 2, 3, 5, 8. Letra quem aqui, pessoal? Letra C. Hã? É ela mesmo ou não? É. Bacana, né? Letra C. C, Augusto, lesado. Isso aí não é C, nunca foi. Né? C é essa aqui, ó. Então a original é essa aí. Bacana, né, essa questão? Legal, bem pensada ela aí. Né? Então vamos avançar aqui. Essa foi a de número 6. Vamos ver aqui a de número 7. Pode ser? Vem aqui na segunda página. Procurar. Pois não. Ah, peraí. Não foi assim não. Você usou uma técnica muito sutil, muito inteligente. Olha o que ela fez. Ela pegou, associou isso com isso. Tá? Ela considerou que o I fosse como se fosse o quê? Diga aqui para mim, pessoal. O 3, isso aqui o 1, isso aqui o 1, isso aqui o 5, isso aqui o 8, isso aqui o 2. Certo? E ela pegou isso aqui e levou para lá. O I é quem? Quem é o I, pessoal? 3. Quem é o L? É 1. Quem é o O, pessoal? É 1. Quem é o C? É 5. Quem é o A, pessoal? É 8. E quem é o G? É 2. Certo? 1, 2, 3, 5, 8. O que é que você fez? Você se aproveitou da codificação, tá certo? Comparando o resultado final com o resultado original. Você ofertou um raciocínio, não foi só olhando o que você achou, não. Você ofertou um raciocínio aí, muito inteligente, né? Entenderam aí o que ela fez aqui, pessoal? Ela pegou as letras e associou a elas, corretíssimo. Que o que vale para as letras, vale para os números. Exatamente, está corretíssimo. Corretíssimo. E muito engenhoso e muito mais simples. Tá certo? Está corretíssimo aí. Vamos para 7. Com certeza o cara que construiu a questão, ele não pensou nisso, né? Mas está aí feito. Vamos lá, vamos fazer a 7? Vamos fazer a 7. Ó, pessoal, um detalhezinho interessante, uma informação muito importante que a gente tem aqui. Ó, quando você tem uma representação percentual, presta atenção aqui, pessoal. Quando você tem, por exemplo, 35%, isso é a mesma coisa que 35 sobre quem? Sobre 100. Se você fizer a conta, isso dá 0,35. Existem duas maneiras de você representar um percentual. Um é na forma percentual, é escrevendo porcento aqui.
e a outra na forma o quê, pessoal? Na forma decimal. Uma forma é equivalente à outra pelo andar da vírgula. Quando você está nessa forma e quer passar para essa, é como se você tivesse uma vírgula aqui e jogasse ela 2 casas para onde? Para a esquerda, virando 0,35. Se você quiser voltar, é andar 2 casas para a direita, se você quiser sair daqui para lá. Outro detalhe importante, sempre que você tem uma representação percentual, nunca esqueça que o seu todo sempre corresponde a quanto? O seu todo, hein, pessoal? A 100%. E outra coisa, percentual sobre percentual é multiplicação, certo? Por exemplo, quanto é 10%? Quanto é 10%, pessoal, de 70%? Quanto é 10% de 70%? É 10% vezes 70%. Tirar qualquer percentual é multiplicar. Se é 10% de alguma coisa, é 10% vezes essa alguma coisa. Aqui, por exemplo, quanto seria 10% de 70%? Seria quanto, pessoal? Seria 10 sobre 100, se você quiser pensar assim, vezes quanto, pessoal? 70 sobre 100. Se você cortar aqui esses zeros, vai ficar quanto aqui, pessoal? Vai ficar 7 sobre 10 vezes 10 é quanto, hein? É 100. Isso aqui dá quanto, pessoal? Dá 7%. 10% de 70 é 7%. Certo? Empurra o valor para baixo, não é 700 não. Aí ele diz assim, ó, uma pessoa estima em 60% a chance do seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte, ele considera 30% a chance de ganhar, 20% a chance de empatar. Quanto à probabilidade de, nesses 2 jogos, ocorrer, respectivamente, vitória e vitória, vitória e empate e vitória e derrota? Ele quer saber quais são as chances dele ter vitória e vitória. Dele ter o quê? Diga aqui para mim, pessoal. Vitória e empate. E também o quê, hein? Vitória e derrota. A vantagem é que aqui, no primeiro jogo, a gente sempre vai ter o quê? Diga aqui para mim, pessoal, no primeiro jogo. Vai ter sempre vitória. Qual é a chance dele ganhar no primeiro jogo? Qual é a chance dele ganhar no primeiro jogo, hein? 60%. Então, isso aqui sempre vai ser medido por quanto, pessoal? Por 60%. É a chance que ele tem no primeiro jogo. Agora, no segundo, não. Ele quer que você considere a vitória, quer que você considere o quê, pessoal? O empate, e quer que você considere o quê, hein? A derrota. No segundo jogo, leia lá e me diga, quais são as chances de vitória no segundo jogo? Qual é, hein, pessoal? É 30%. No segundo jogo, ó, uma pessoa estima em 60% a chance de seu time ganhar o próximo jogo. E para o jogo seguinte, considera 30% a chance de ganhar. 20% a chance de quê? Diga aqui para mim, pessoal, de empatar. Certo? E de perder. Certo? Ele não disse. Mas essa soma sempre é quanto? Diga aí para mim. 100%. Então, se no segundo jogo você tem 30%, esquece o primeiro. No segundo jogo você tem 30%, com 20 aqui, já dá quanto aqui, hein, pessoal? Já dá 50%. Falta quanto aqui, pessoal? Faltam 50%. Então, vitória e vitória vai dar quanto? 60%, certo? Vezes 30 o quê, hein, pessoal? Por cento. Eu cortando os zeros aqui, né? Os de baixo, fica 6 vezes 3 dá quanto, pessoal? Dá 18. 18 sobre quanto, hein? 100. Então, nessa primeira condição, a probabilidade é quanto, pessoal? É 18%. Vou deixar vocês repetirem as contas aqui, mas vai dar fácil. Isso aqui vai dar 12%, e isso aqui vai dar quanto, hein? 30%. Então, a probabilidade de vitória e vitória é 18%, vitória e empate é quanto, pessoal? É 12%, e vitória e derrota, a possibilidade de quanto aí, pessoal? De 30%. Por isso que a alternativa correta seria a letra quem? Letra A. A de quem? A de amor, né? Próxima. O que é que ele diz aqui com a gente? Ó, veja bem, ele diz o seguinte, né? Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a preferência entre 2 produtos A e B,
50 pessoas disseram gostar de A. E 20 disseram gostar de quem, pessoal? De B. E 10 disseram gostar de quem? De A e B. Quanto ao número de pessoas que não gostou de nenhum desses produtos e a probabilidade de, em um sorteio aleatório entre as pessoas entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, assinale a alternativa correta. Detalhe, questão clássica de conjuntos. Conjunto A e conjunto B. Clássica, né? O que é que atrapalha a nossa vida aí, pessoal? O que é que atrapalha a nossa vida aí? É que os conjuntos podem ter elementos, o que, pessoal? Em comum. Quantos elementos nós temos em comum aí? Quantos, hein? 10. 10 pessoas disseram gostar de A e de B. Isso faz com que... Quantas pessoas disseram gostar de A? Quantas pessoas disseram gostar de A? Foram quantos? 50. 50 é aqui, ó. Elas gostam de A, mas não necessariamente apenas de A. Elas gostam de A. Então você tem 50. Como já tem 10 aqui, aqui fica quanto, pessoal? 40. A mesma coisa com B. Quantas disseram gostar de B, hein? 20. Como já tem 10 aqui, aqui ficam quantas? 10. Então, essa turma aqui, ó. Essa turma aqui, se você somar, né? Dá um total de quanto aqui, pessoal? Essa turma aqui dá um total de... A soma vai ser quanto aí? 50, 60. Mas quantas pessoas tem ao todo? Quantas pessoas tem ao todo? Lá em cima, 200. Mas aí só tem quanto, hein? 60. Então nós vamos ter o que aqui, pessoal? Nós vamos ter 140 aqui do lado de fora. Para poder totalizar o que aqui, pessoal? Totalizar os 200. Então quem não gosta aí... Quem não gosta, já é letra quem aí, pessoal? Já é letra C, 140. Quem não gosta já é 140. Já marcaria a letra C. Mas tem uma segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Que deve dar 20%, mas vamos conferir. Qual é a segunda pergunta? Qual é a probabilidade de, em um sorteio aleatório entre essas pessoas entrevistadas, parou? Entre as pessoas entrevistadas. Então, entre as pessoas entrevistadas é 60... Ou é 200, pessoal? 200. Entre as 200 pessoas, tá certo? Qual é a probabilidade de ela ter dito gostar apenas de A? Cadê a turma que gosta apenas de A? Cadê, hein, pessoal? Tá aqui, ó. Isso aqui só gosta de A. São quantas, hein? 40. Então, qual é a probabilidade aqui? Qual é a probabilidade aqui? Você teria 40 do que você quer, de um total de quanto, pessoal? De 200. Isso aqui dá 0,2 ou 0,20, que é a mesma coisa que o que, pessoal? Que 20%. Então, sem problema. A gente seria conduzido aí a letra quem aí? A letra C, né? A letra C de casamento. Fácil. Sem muito estresse. Tá certo? Problemas de conjunto desse tipo não é para errar mais não. Beleza? Tranquilo? É. Quer que eu faça aqui em cima? Ó. Da probabilidade... A probabilidade foi o seguinte aqui, né? Deixa eu colocar aqui mais em cima, desculpe. Mas a probabilidade aqui é o seguinte, certo? São quantas pessoas que gostam só de A? São quantas pessoas? 40. Mas de um total de quanto aqui, pessoal? De 200. Se a gente fizer essa conta, dá 120. Não, 120 não, 0,20. Que é a mesma coisa que o quê, hein? Que 20%. Ele pergunta essa quantidade... E ele pergunta essa probabilidade. A resposta correta seria letra quem aí? Letra, eu já passei, mas é letra C. Vamos fazer essa de número 9 aí. Fazer essa de número 9, beleza? Vou dar uma dica aqui para vocês. Tá certo? Quando você tem, preste atenção, quando você tem um cientão, pessoal, veja bem, quando você tem um cientão, deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Você tem um cientão, por exemplo, quando eu subo a escada, olha aqui, pessoal, quando eu subo a escada, se eu subo a escada, então eu fico o quê, hein? Cansado. Presta atenção aqui. Isso aqui é um cientão. Se eu subo a escada, então eu fico o quê, hein? Cansado. Esse cientão, ele tem uma negação. Tá certo? O cientão, ele tem uma negação. Como é a negação do cientão?
A negação do se então é você confirmar a primeira parte, tá certo? Mas não acontecer o que você estava esperando. Como é a negação daquilo ali? Como é, hein, pessoal? Subo a escada e o que, hein? Não fico cansado. A expectativa é que eu ficasse o quê? Cansado. Se eu não ficar, então negou. Então, como é a negativa disso aqui? Como é a negativa disso? Subo a escada, subo mesmo a escada, não é mais se não, eu estou subindo a escada, e o que? Diga aqui para mim, pessoal. Não fico cansado. Não fico cansado. Certo? Então, a negação disso é isso aqui. Só que tem um negócio interessante. Me diga uma coisa. Qual é a negação disso aqui? Qual é a negação disso aqui? Paulo é alto. Qual é a negação disso? Paulo não é alto. E qual é a negação da negação? Paulo não é alto. Como é a negação, hein? Paulo é alto. Quando eu nego duas vezes, eu volto para quem? Para a primeira. Só que tem um negócio engraçado. Se eu negar isso aqui, sabe o que é que acontece? Quando você faz uma negação com o i, ele se transforma em quem, pessoal? Num ou. Se eu negar a negação, tá certo? Eu voltaria a ter o quê? Como é a negação disso? Como é a negação disso, pessoal? Não subo a escada, não subo a escada, ou, tá certo? Como é a negação disso? Fico cansado, tá certo? Não subo a escada ou fico cansado. Só que quando você nega duas vezes, você volta à proposição inicial. O que é que acontece? A gente descobre que existe uma equivalência entre um se então e um ou. É possível transformar um se então no ou um ou o que, hein, pessoal? No se então. É possível fazer esse jogo. É exatamente isso que está acontecendo aqui na 9, ó. A proposição composta, que é equivalente a isso aí. O que é que está escrito aí nessa 9? O que é, hein, pessoal? O Brasil se localiza na América, ou o marco zero fica em que? Em Goiás. Isso aí é um ou. Ele quer saber algo equivalente a isso. Tá certo? Um equivalente ao ou pode ser um se então. Então o meu coração já me mostra, pessoal, o seguinte, que possivelmente nessa questão, as alternativas corretas vão ser ou letra B, ou letra quem aqui, hein? Ou letra C. Ou letra B, ou letra C. Porque, não, tem o E também. Eu, além de velho, estou ficando leso, né? Então, o que acontece aqui? O que é que acontece aqui? Eu tenho aqui um se então, eu tenho aqui um se então, certo? E aqui eu também tenho quem, pessoal? Um se então. Como é que a gente pode fazer essa coisa? Tem uma formulazinha pronta, se você quiser. Mas eu sempre prefiro fazer da seguinte maneira. Vamos pegar aí. Qual é o ou que eu tenho? Tá certo? O que é que o meu ou está dizendo? Diga aí para mim, pessoal. O que é que meu ou está dizendo? Ele está dizendo o que ali, hein? Que o Brasil se localiza onde, pessoal? Na América. Então vamos aqui. Brasil, tá certo? Se localiza na América. Eu estou economizando, né? Em palavras. Se localiza na América ou, tá certo? Ou o marco zero não fica onde, hein, pessoal? Em Goiás. Então o marco zero não fica em quem, pessoal? Em Goiás. Ele está dizendo isso. E eu quero algo equivalente a isso, certo? Eu quero algo equivalente a isso aí. O que é que ocorre aqui? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a negação disso. Como é a negação disso aqui, pessoal? Como é a negação disso aqui? Como é, hein? O Brasil não fica aonde, pessoal? Na América. Não fica na América. E o que, pessoal? E, tá certo? O marco zero fica em Goiás. Essa é a negação. Por quê? Como é que você nega o ou? Como é que você nega o ou, hein, pessoal? É trocando por quem? Pelo i, tá certo? Então esse cara é a negação desse, ó. Esse cara é P. Isso aqui é a negação de quem? De P. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar um se então que tem essa mesma negação aqui. Qual é o se então que tem essa mesma negação, pessoal? Vamos procurar aqui. Seria o seguinte: se o Brasil, tá certo?
não fica aonde, pessoal? Na América. Então, o marco zero não é em Goiás. O marco zero não é em Goiás. Se você negar isso aqui, dá exatamente isso. Negue para mim. Como é a negação de um cientão? Como é a negação de um cientão, pessoal? Você confirma a primeira e não acontece a segunda. Como é a negação disso aqui? Diga aqui para mim, pessoal. Brasil não fica na América e marco zero fica onde, pessoal? Em Goiás. A negativa disso seria isso. Pode ver, tá certo? Pode ver que esse cara teria essa mesma negação. Logo, esses dois são o quê, pessoal? São equivalentes, né? Então, o equivalente aí seria letra quem aí, pessoal? Seria letra... O Brasil. Se o Brasil não fica na América, tá certo? Então, o marco zero fica onde? Não fica em Goiás. Se o Brasil não se localiza na América, o marco zero fica em Goiás, certo? Não é. Se o marco zero não... Se o Brasil se localiza na América... Tá certo? O Brasil se localiza na América, então o marco zero fica em Goiás. Não estou achando, não. Eu acho que não. Qual? Ah, rapaz, eu errei aqui, ó. Ah, vamos aqui corrigir, ó. Certo? Brasil fica na América ou o marco zero fica em Goiás. Fica em Goiás. Se fica em Goiás, a negação é o quê, hein, pessoal? Não fica em Goiás. Olha aí, pessoal, a gente escreveu errado, hein, no começo aí. Então a negação é isso. Então aqui, pessoal, como é que ficaria isso aqui? Como seria o nosso? O Brasil não fica na América, então, se o Brasil não fica na América, o marco zero fica onde, pessoal? Em Goiás. Como é a negação disso? É o Brasil não ficar na América e o marco zero, o que, hein, pessoal? Não ficar em Goiás, porque a gente esperava que ele ficasse em Goiás, certo? Seria isso aqui. Então, o Brasil não fica na América e o marco zero fica em Goiás. Aí, tudo bem. Letra quem aí, pessoal? Letra B de bola. Talvez B de bola. Se o Brasil não se localiza na América, então o marco zero fica em Goiás. O que é que acontece? Talvez vocês estudando, pessoal, recebam essa informação aqui, ó. Tá certo? Se você tem um P implicando em Q, tá certo? Isso é equivalente, é a mesma coisa que você negar o P e conectar através de um ou com o Q. Por exemplo, aqui, ó. Certo? Esse cara é equivalente a esse. Quando você tem um cientão, você pode transformar no ou. E essa transformação é feita negando-se o primeiro, ó. Negando-se o primeiro e conectando com quem, pessoal? Com o segundo. Tá certo? Isso sempre acontece. Sempre vai ser desse jeito. Sempre vai ser desse jeito. Então aqui, certo? Eu já sei que essa segunda parte é a mesma, ó. Tá certo? E que a primeira é o quê, pessoal? É o contrário, né? É a negação. A gente também pode memorizar a fórmula, né? E fazer dessa maneira aí. Tranquilo? Esse lado aqui. Vamos lá. Eu não tinha essa proposição aqui, inicialmente, certo? Aí eu fiz a negação dela, tá certo? E procurei um cientão que tivesse a mesma o quê? Negação disso. Porque se os dois têm a mesma negação, eles são equivalentes, né? Então eu procurei um cientão, ó, tá certo? Que tivesse essa mesma negação. Quando você nega o cientão, tá certo? Você repete o primeiro e inverte o que, hein? O segundo. Tá certo? Por isso que o meu cientão é esse aqui. Certo? Olha aí. 10. Vamos fazer aí? 10. Bem rapidinho aí, pessoal. Tem 10. Tem algumas questões aqui para a gente fazer. 10, 11 e 12. Vamos fazer aqui. 10. Assinale a alternativa correta. Numa tropa com 80 soldados, sabe-se que 37 gostam de natação, 25 gostam de futebol, sendo que nesses dois grupos, 8 gostam de ambas as modalidades. Nessas condições, o total de soldados que não gostam de nenhuma delas é quanto? Já sei onde é que está o problema. Onde é que vai estar o problema aí, pessoal? Diga aí para mim, é na interseção. Você vai ter uma turma
que gosta de quê, pessoal? Uma turma que gosta de natação e outra que gosta de, deixa eu ler aqui, de futebol. E a gente vai ter uma interseção. Quantos estão na interseção? Diga aqui para mim, eu vou botar aqui, natação e futebol. Quantos estão na interseção? Que é por aí que eu vou começar, hein? 8. Agora, quantos gostam de natação? Quantos gostam de 37? Como já tem 8 aqui, falta o que aqui, hein, pessoal? 29, certo? Quantos gostam de futebol? 25. Como já tem 8, faltam quantos aqui, hein? 17. Quanto é essa soma, né? Quanto é essa soma aqui, ó? 37 com 17. Essa soma, se eu não estou enganado, tomara que eu não me engane, é 44. Mas quantas pessoas tem na tropa ao todo? Quantas, hein? 80. Então, 44 para 80, faltam quantas, hein? 36. Onde é que estão esses 36, hein? Exatamente, não gosto de natação nem de quê, pessoal? Nem de futebol. Então, nessas condições, o total de soldados que não gostam de nenhuma delas, de nenhuma das modalidades, é 36. Um detalhe. Começamos por onde? Que é o X da questão. Começamos pela interseção. Aí depois fazemos a distribuição. Pois não. Da 54? Ah, rapaz, aqui da 54, ó, certo? Deixa eu somar aqui, 37 com 17. Vixe, Maria, 54. Que coisa feia, pelo amor de Deus. 54. 54 para 80, faltam quantos, hein? 26. Me aprenda a adicionar, olha. Letra B. Então, quantos não gostaram de nenhuma das duas, hein, pessoal? 26. Olha aí. Essa soma não era 44, era 54. Então, para 80, faltam quantos aqui, hein? 26. Certo? Ó. Mas vamos aí. Vamos fazer a 11. Nada, isso é preguiça mesmo de somar. Olha, vamos aí. É o seguinte, 11. Comprar uma lancha, isso aí você já sabe, melhor do que eu. Comprar uma lancha, somente se receber a minha, o que, hein? Herança. O que é? Como é um se somente se, pessoal? Vamos lá. Certo? Comprar o quê? Uma lancha, se o quê, pessoal? Se e somente se o quê, hein? Receber a minha herança. Quando você usa o se e somente se, você estabelece uma relação de quê, pessoal? De equivalência. Uma coisa está agarrada à outra e vice-versa. Se ele receber a herança, ele tem que o quê? Diga aí para mim. Comprar a lancha. E se ele comprou a lancha, pelo quê, hein? Recebeu a herança. Uma coisa está atrelada à outra. Aí eu pergunto a vocês, para isso aí ser mentira, para isso aí não ser verdade, para você ter uma negação, o que é que tem que acontecer, pessoal? É ele receber a herança e não comprar a lancha, mas tem outra opção. É ele comprar a lancha sem ter recebido o que, hein? A herança. Ou seja, fazer uma coisa sem ter feito o que? A outra e vice-versa. Por isso que a negação é o que? Ou comprar a lancha, ou receber o que, hein? A minha herança. Porque quando eu uso ou, o que é que eu faço? Diga aí para mim, pessoal. Eu tenho que fazer o que, pessoal? Uma escolha. Eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo. E aí no se, somente se, eu atrelei uma coisa à outra. Então, para não acontecer, ou eu faço uma, ou eu faço a outra. Eu não posso fazer o que, hein? As duas. Por isso que qual é a negação disso aí, hein, pessoal? Ou comprar uma lancha, ou receber o que, hein? A minha herança. Porque aí eu faço uma coisa sem ter feito a outra. Resposta correta aí é letra quem? Letra A. Tá joia? E essa 12? A 12ª aí, né? A 12ª. Vixe Maria, muita coisa aqui. Olha, vamos lá. Mas eu acho que é fácil. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Essas coisas, como diria um amigo meu, quando o problema tem um texto muito grande é porque tem muita informação, aí é fácil de responder. Vamos lá comigo. Ele diz assim, considere as proposições abaixo. O P vai representar o quê, pessoal? O P, João teve ciúme de Maria. Que coisa feia. Letra Q, que representa o quê? Maria estava apenas o quê, hein? Conversando. E R,
João, o que, pessoal? Pediu divórcio. Rapaz, que violência. Considere a construção da proposição composta. Se P e Q, então não R. Se P e Q, então não R. Tá certo? P e Q implica em quem, pessoal? Em não R. De acordo com a lógica proposicional, está até errada a palavra aí, assinale a alternativa que apresenta a negativa correta dessa construção de acordo com essa lógica das proposições. Primeira coisa, eu vou construir essa danada. Como é que tem aí, pessoal? P e o que, pessoal? P e R. Como é P e R? Diga aqui para mim. P e Q. P e Q. Implicando em quem? E não R. E não R. Está correto. P e Q. Diga aí para mim quem é P. João teve o quê? Ciúmes. É de Maria, tá certo? João teve ciúme. E o quê? O que é o quê, pessoal? O que é... Maria estava apenas conversando. E Maria estava apenas conversando. Tá certo? E Maria estava apenas conversando. Tá certo? Isso implicou em quê, pessoal? Isso implicou em não R. O que é não R? Diga aí para mim, pessoal. R é o quê? João pediu divórcio. Não R é o quê, pessoal? João não pediu o divórcio. Não pediu o divórcio. Certo? Não pediu o divórcio. Então vamos lá. João tem ciúme de Maria e Maria estava conversando. Tá certo? Então, isso acarretou o quê? Diga aí para mim, pessoal. João não pediu o divórcio. Quer dizer, ele não ficou com raiva de Maria, tá o quê? Está conversando. Mas eu quero a negação disso. Como é a negação de um si, então? Vamos aqui para mim. Eu subo a escada e fico cansado. Como é a negação disso aí, hein, pessoal? Subo a escada e não fico cansado. Então, como é que vai ser a negação disso? João tem ciúme de Maria e Maria está apenas o quê, hein? Conversando. E João fez o quê? Diga aí para mim, pessoal. Pediu o divórcio. Porque a expectativa é que ele não o quê, hein, pessoal? Não pedisse. Então, para negar, ele vai ter que o quê, hein? Pedir. João teve ciúme de Maria e Maria estava apenas conversando e João o quê, hein, pessoal? Pediu o divórcio. Se esperava que ele o quê, pessoal? Que ele não pedisse. Né? Pedisse. Então, como é a negação, e ele pediu o divórcio. Por isso que a resposta correta é letra quem aí, pessoal? Letra A. Né? Porque aqui, quando isso acontece, a expectativa é que aconteça isso. Né? Para não ser verdade, o que é que tem que ocorrer aqui, pessoal? Isso acontece, mas ele faz exatamente o que aqui, hein, pessoal? O contrário. Né? Então a gente tem aí exatamente a letra A. Todas as questões foram dessa banca aí da EBSER. Né? Então a gente começa a perceber como é que a banca trabalha, né? Como é que ela trabalha aí essas questões. Bacana? Então, tá dado o recado aí, tá certo? Refaçam as questões, estudem, tá certo? E sucesso aí. Obrigado.